Se você clicou nesse vídeo, é porque você está cansado de tentar agradar todo mundo. Você está cansado de tomar as próprias decisões, se baseando muito mais no que os outros vão pensar sobre você do que no que você realmente quer. E aí, claro, a ideia é que você consiga refletir e consiga dar espaço à sua voz também, aquilo que você quer de verdade. E aí, cara, eu queria que você começasse pensando se para tomar as suas decisões você sempre precisa ter o ok de alguém. Você sempre precisa ter a validação de alguém para se sentir seguro em tomar essa determinada decisão. Porque se sim, é interessante pensar que a sua vida talvez seja um projeto coletivo, onde todos à sua volta podem opinar sobre esse projeto, né? Sobre a construção desse projeto. E aí, alguns exemplos para você lembrar do seu cotidiano é talvez quando você posta nas suas redes sociais, sabe? E aí você sempre fica naquela expectativa, né? Será que vão gostar disso que eu postei? Ou quando você começa a se posicionar mais em determinados lugares, em determinadas conversas, né? Começa a falar um pouco mais. E aí vem aquele pensamento na sua cabeça: será que eu falei demais? Será que eu falei algo que não devia? Sabe aquela insegurança de sempre ter que se sentir validado no ambiente que você tá, né? Com as atitudes que você está tomando? E aí com essas pequenas atitudes, né? A gente vai se moldando, né? A gente vai se apertando, a gente vai deixando de existir, até que chega um dia que você não tem mais espaço para ser quem você é, porque você não se permitiu ter esse espaço, se dar esse espaço, né? E aí o interessante é que, como tudo nessa vida, a gente não nasce buscando a aprovação das pessoas ao nosso redor. A gente aprende. Tudo nessa vida é aprendido socialmente, né? Aprendido culturalmente. E essa busca por aprovação também. Então, desde a nossa infância, a gente percebe que quando a gente agrada outras pessoas, os nossos pais, né, os nossos tios, enfim, a nossa família, né, as pessoas que estão cuidando ali da gente quando a gente é criança, a gente percebe que recebe carinho, que recebe amor, que recebe afeto, que recebe aplausos, né? Então, se você obedece, você é recompensado. Se você se destaca, você é aplaudido. Só que aí, quando você erra, você recebe o desapontamento, o olhar torto, a não aprovação, que vem com um tratamento negativo em sequência, né? E é a partir daí, então, desde a nossa infância, que a gente vai aprendendo o que pode ou não fazer, o que deve ou não fazer para agradar outras pessoas, para receber aquilo que é positivo. E é claro, dói dizer isso, dói pensar nisso, mas para que a gente consiga lidar com a realidade da melhor forma possível, para que a gente consiga lidar com os nossos problemas, a gente precisa entender de onde vêm esses problemas. A gente precisa entender a estrutura desses problemas para ver o que a gente pode fazer a respeito, né? Então é importante que você entenda por que você sorri quando quer chorar, por exemplo. Quando você diz que tá tudo bem só para não decepcionar alguém, só para atender as expectativas de alguém. E olha só que interessante e que violento ao mesmo tempo, né? A gente cresce aprendendo e entendendo que ser amado é ser aceito, é ser validado de alguma forma, né? Só que, claro, isso tem um preço no futuro, né? Isso não fica ali só na sua infância, claro, isso te prejudica enquanto criança, só que ao longo da sua vida adulta, você continua vivendo dessa forma. E aí, conforme o tempo vai passando, conforme os anos vão passando, quanto mais você tenta ser a pessoa que os outros estão esperando que você seja, mais você se anula, mais você se invalida enquanto ser humano, mais você esquece da sua existência, mais você fica distante de quem você é. E aí, cara, chega aquele momento que, depois de tentar muito se encaixar, depois de tentar muito atender as expectativas das pessoas, a gente percebe que a gente nunca vai atender 100% das expectativas de alguém. Porque nós somos quem somos e não a projeção de alguém sobre nós. Então não importa
Não importa o quanto você tente, você nunca vai atender 100% das expectativas de alguém. Nunca. E que bom, que ótimo que você nunca vai atingir as expectativas de alguém, porque você tem que atingir as suas expectativas. Você tem que ser quem você é. Você tem que ser feliz pra você. Se fosse para atingir as expectativas de outras pessoas, por que a sua existência? Por que você deveria existir se você só está representando aquilo que outras pessoas querem que você represente? Mas que coisa chata que o mundo seria se cada pessoa só representasse aquilo que outra quer que ela represente, sabe? A gente não teria tanta diversidade no mundo. A gente não teria tantas pessoas diferentes, cada uma contribuindo da sua maneira, sabe? Cara, pelo amor de Deus, queira ser você mesmo. E aí, cara, o grande problema é que nessa busca por ser a versão ideal que os outros querem que você seja, você acaba se perdendo de si mesmo, você acaba não conhecendo quem você é. Você vive para colocar em prática não os seus desejos, não os seus sonhos, não as suas expectativas, mas as dos outros, os sonhos dos outros, os desejos dos outros. Olha o quanto isso é violento com você, com a sua existência, com quem você é. E aí você já não coloca em prática mais as suas vontades, mas o que você deveria colocar em prática de acordo com critérios sociais estabelecidos, de acordo com critérios familiares estabelecidos, de acordo com critérios religiosos estabelecidos, políticos estabelecidos, né? E aqui, gente, eu tô falando muito sobre a personalidade individual das pessoas, tá? Sobre quem você é individualmente falando, tá? Eu não tô dizendo que você pode fazer tudo o que você quiser, que você pode viver sem limites, que você pode colocar tudo o que você quiser colocar em prática, que você pode dizer o que você quiser. Não, não é assim, tá? Pessoas, principalmente pessoas que estão buscando desenvolvimento pessoal, que são pessoas que estão aqui nesse canal, têm valores bem estabelecidos, querem se tornar pessoas melhores a cada dia, para elas mesmas e para as outras pessoas que a cercam também, né? Então, a ideia é melhorar a sua relação com você mesma, melhorar a sua relação com outras pessoas também, é se tornar um ser humano melhor a cada dia, tá? E é importante entender que se tornar um ser humano melhor a cada dia para você e para os outros é exatamente aprender a não se anular e reconhecer que a sua existência é tão importante quanto qualquer outra existência e que, além de existir, deve ser praticada. A sua existência deve ser praticada no mundo. E se ela não anula, não fere a individualidade de qualquer outra pessoa que seja, a sua existência é legítima. Perfeito? Se você não faz mal pra ninguém, se você não deseja mal a ninguém, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, mas enfim, acho que quando surge a oportunidade de novo, eu gosto, né, de frisar isso, porque às vezes as pessoas acham que liberdade é fazer o que quiser, sem limite nenhum. E, enfim, a minha liberdade acaba quando interfere na do outro, né? Sempre ter esse parâmetro aí, esse entendimento do que é liberdade, né? Para não buscar a liberdade da forma errada, né? E acabar prejudicando outras pessoas também, tá? E aí, voltando, né, depois de ter feito esse adendo aí, cara, às vezes você não chegou a interpretar essa questão da aprovação como um vício, né? Como você ser uma pessoa viciada em ter a aprovação dos outros. Mas a aprovação, ela pode se tornar um vício. Como, por exemplo, quando você é elogiado por alguém, por algo que você fez, uma atitude que você teve, e aí você tem um alívio, porque você recebe a validação de alguém sobre aquilo que você fez. Só que aí esse sentimento passa rápido, né? E aí você precisa de outra validação. E mais outra, e mais outra, e mais outra. E todos os dias você passa a precisar de validação de outras pessoas. E o que eu vou dizer é pesado, mas é verdade. É pra você pensar e refletir, cara. Mas de tanto buscar a validação externa, acaba chegando num ponto que você nem sabe mais se você tá fazendo aquilo porque realmente você quer fazer ou se porque você aprendeu
que fazendo aquele tipo de coisa você agrada as pessoas. E aí, nesse momento, você precisa sair da sua zona de conforto e precisa ter coragem para se escutar. Olha só, presta bem atenção. Você precisa aprender a parar de pedir permissão para existir, para simplesmente existir. Cara, você tem que parar alguns minutos do seu dia e olhar para si mesmo e se questionar. Eu já falei isso em outros vídeos do canal também e volto a repetir. Você tem que perguntar para você mesmo o que eu realmente quero, o que é importante para mim, o que me tornaria uma pessoa realizada, o que me deixa feliz. E aí o passo mais difícil nisso tudo, ver como suficiente a sua validação e a sua resposta. Aceitar que você se respondendo é suficiente. É o que você quer e pronto. É o que vai te deixar feliz e pronto. É o que vai te tornar uma pessoa realizada e pronto. E é o que você tem que ir atrás porque é o que você quer. E aí, óbvio que isso não é fácil, mas é óbvio que isso não é fácil. Cara, eu, assim, tipo, diversas vezes me questiono, até hoje, assim, acho que vou me questionar o resto da vida, tá? As coisas que eu comento aqui no canal são exercícios pra gente fazer no nosso dia a dia que, cara, as coisas que a gente aprendeu estão tão enraizadas na nossa mente, sabe, na estrutura da sociedade como um todo, que a gente tem que estar o tempo todo exercitando o pensamento crítico, sabe, e as reflexões para que a gente consiga tomar as melhores decisões, para que a gente consiga entender o que vem da gente e o que vem do externo. Não é um processo fácil, não é, sabe? O tempo todo eu tô me questionando e me perguntando, eu quero fazer isso aqui por quê? Por que eu tô querendo fazer isso aqui? É pra, sei lá, agradar minha mãe? É pra agradar meus amigos? Por que eu tô fazendo isso aqui? É pra me agradar? É porque eu quero mesmo fazer isso aqui? O que isso daqui vai me trazer de positivo? Eu tô fazendo isso daqui com vontade? Ou não? É porque alguém quer. Alguém muito importante pra mim quer. E aí eu tô me obrigando a fazer, né? É esse tipo de reflexão que você tem que ter, cara. Por que é tão difícil fazer isso? Porque daí, cara, você não vai conseguir ignorar o peso dos olhares à sua volta, sabe? A possibilidade de desapontar alguém porque você está se fazendo feliz. Pensar nessas coisas dói, né? É difícil quando você aprendeu a sua vida toda a fazer o que os outros queriam, o que os outros gostariam que você fizesse. Então, desapontar alguém, nossa, mas não vou fazer isso. E aí você se desaponta a sua vida inteira. Você acha que isso realmente é justo com você? Acho que não. Eu realmente acho que não. Cada vez que você se escolhe, que você se permite viver o que quer viver, você tá mais próximo da sua liberdade, de viver a sua liberdade. Cara, você tem que entender que você não precisa da aprovação de ninguém para ser uma pessoa inteira. E que viver para si mesmo em prol da própria felicidade não é egoísmo. Egoísmo é quando você se anula, quando você se apaga. Isso é egoísmo com você mesmo, tá? Porque não significa que se olhando, se enxergando, se permitindo existir, você vai ignorar todas as outras pessoas e todas as outras existências e só o que você quer é válido e você nunca mais vai fazer nada pra agradar ninguém, sabe? Tipo, não é esse o jogo. Eu espero que você tenha entendido a mensagem que eu quis passar. A única coisa necessária é fazer o que você quer fazer, quando você quer fazer, desde que respeite outras pessoas, né, a liberdade de outras pessoas. Mas você não se obrigar a viver algo que você não quer para agradar outras pessoas, sabe? Fazer algo que você não quer só para agradar outras pessoas, entende? Até porque quando a gente ama alguém, a gente quer agradar essa pessoa que a gente ama, né? Só que existem outras maneiras de agradar as pessoas que a gente ama que não dependem da nossa anulação enquanto pessoa, entende? É isso que eu quero dizer. É aqui que eu queria chegar, né? Então, se você se anula para agradar alguém,
Se você anula suas próprias vontades, seus próprios desejos, seus próprios quereres para agradar alguém, acho que você tinha que repensar, né, o quanto essa pessoa é importante para você, de fato, né, o quanto é importante que essa pessoa esteja na sua vida, de fato, né, e o quanto é necessário que você agrade realmente essa pessoa, né, porque se você precisa se anular para agradar essa pessoa, aparentemente ela não está muito interessada em agradar quem você é, né, em agradar a sua existência, o ser humano que você é. Porque se você precisa deixar de existir para agradar ela, tem alguma coisa de errado, né? Eu acho que não é uma relação recíproca, né? Não é, porque se uma pessoa deixa de existir para que a outra seja feliz. E de verdade, eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Por agora é isso. Até a próxima e tchau, tchau.